Então, queridos irmãos, nós temos estudado a palavra do Senhor, falando sempre sobre os sinais da volta de Cristo. Começamos estudando Mateus 24, 25, depois passamos por Tessalonicenses, pelo profeta Daniel, passamos também agora por uma parte do livro de Apocalipse, de 1 João, falando sobre a figura do anticristo. Hoje nós vamos encerrar então nossa série de mensagens sobre os sinais da volta de Cristo, lendo Apocalipse capítulo 20. Gostaria então que os irmãos pudessem ler Apocalipse capítulo 20 junto comigo e possamos então ver o desfecho da história, tá bom? O desfecho de toda essa história, compreendendo que Cristo voltará, arrebatará a sua igreja e com isso já se sucederá todas essas situações que estamos vendo e acompanhando. O que é muito importante ressaltar é que nós estamos vivendo a geração que mais se aproxima de todos os sinais que nos foi revelado pelas Sagradas Escrituras. Nós somos a geração que mais se aproxima para a chegada do arrebatamento. Por isso, então, é mistério que compreendamos isso e compreendamos as coisas acerca do que irá acontecer. Vimos semana passada, nós estudamos Apocalipse capítulo 15, aonde nós vimos então Apocalipse 13, e vimos então a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra, que é o anticristo. Vemos então que depois haverá então o derramamento das 7 pragas, depois das iras de Deus, e como nós estudamos isso 2 anos atrás, quando estávamos estudando o livro de Apocalipse, esses acontecimentos são acontecimentos que vão ocorrendo paralelamente. Eles não são acontecimentos, aconteceu esse, vai acontecer esse. Eles não têm uma ordem cronológica, não é esse o propósito de João. O propósito de João, como sempre nós explicamos para os irmãos, ele tem um estilo de escrita que se chama paralelismo cronológico, no sentido de que as ações vão acontecendo em paralelo, em simultaneidade. Assim como nós vemos então que surgirá um anticristo, vemos também que acontecerão então todos esses acontecimentos dos selos, das pragas que virão. Quais são as pragas que virão? Que os textos estão nos dizendo. Virá então o derramamento da última praga, haverá o derramamento da terra ficar escura, o derramamento das pandemias, dos terremotos, do mar, dos maremotos, do derramamento das 7 taças, que nós vemos então no capítulo 16, derramou e então abriram feridas malignas, feridas que expulsavam e demonstravam cada vez mais às pessoas a dor. O segundo anjo derramou, então a água se transformou em morte. Então o que é a água se transformar em morte? É um exemplo muito claro, é você passar ali no Rio Meia Ponte ou no Córrego Cascavel, você vê que a água ali ficou morta. Não tem mais peixe. Então isso já é uma coisa que já está acontecendo. No capítulo 16, verso 4, o terceiro anjo então derramou a taça nos rios e nas fontes. Elas se transformaram em sangue, no sentido também que elas estão perdendo a sua capacidade de produção, sua capacidade de vida. Vemos também aqui no versículo 8, derramou a taça do sol, foi dado o poder ao sol de queimar os homens com fogo. Queridos irmãos, nos últimos 10 anos houve um crescimento assustador de câncer de pele. Assustador. Então, essas coisas já estão acontecendo. Nós estamos vendo isso. Os irmãos estão vendo que primeiro ele falou lá do anticristo, e às vezes muitas pessoas acham, então, pastor, como que é essa história do anticristo? A história do anticristo é que ele está manifestado já. Ele já está manifestado. E ele está manifestado mais do que ser uma personagem, é de fato uma realidade de que ele transforma a verdade em mentira e ele tenta cada dia mais dissuadir aquelas pessoas de ter convicção em Deus, para que eles possam então blasfemar, porque o anticristo ele quer ser o anticristão, ante os valores
da palavra de Deus. E é isso que nós estamos vendo, cada vez mais acirrado. O que vemos nesses cada vez mais acirrados? A transformação do gênero, a desfragmentação da família e quantas outras coisas mais. Então nós não podemos fechar os nossos olhos, nós temos que ter olhos espirituais para entender essa batalha que já está aí sendo traçada. Essas coisas já estão acontecendo. O quinto anjo derramou, verso 10 do capítulo 16, derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores, das suas feridas, contudo recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Queridos irmãos, quantas e quantas situações nós vemos. Pessoas que dizem assim, não, para que você vai orar? E olha que coisa interessante. Essa pandemia trouxe para nós uma reflexão muito profunda do que vinha acontecendo no meio das igrejas. Não é verdade? A teologia da prosperidade foi ao chão. A confissão positiva foi ao chão. Essa ideia dentro da igreja de que existem pessoas que têm uma unção maior de cura foi ao chão. Todas essas coisas foram descaracterizadas. É esse derramamento dessa taça. As pessoas deixaram de ter confiança em Deus. O sexto anjo veio e derramou a sua taça no grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que assim fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los com a batalha para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa interessante. E queridos, foi feita uma pesquisa que nos últimos 10 anos as águas do Mar Morto estão diminuindo. Eu assisti um ano passado no Discovery, também mostrando para nós rios, mares que sumiram, que não existem mais, que secaram, sem possibilidade de haver o renascimento, o ressurgimento desses rios novamente naquela região, naquelas regiões. Então, queridos irmãos, os sinais estão aí para que todos nós possamos ver. Não é algo que vai acontecer, já é algo que já está acontecendo. Então, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo, está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia acontecido um terremoto tão forte como este desde que o homem existe sobre a terra. Queridos, vocês se lembram que no ano de 2009 aconteceu um grande tsunami naquela região da Indonésia? Vocês se lembram desse grande tsunami que nunca havia ocorrido? É interessante, o ano passado aconteceram também outros tsunamis. Aconteceram tsunamis no Japão, em várias ilhas da Polinésia também sumiram. Então, queridos irmãos, nós estamos aí vendo as coisas que estão acontecendo. E o que estamos fazendo com as nossas vidas? Nós estamos nos enchendo de fé, de coragem para pregar a palavra de Deus, ou nós estamos nos enchendo de atemorização, de fraqueza espiritual? Capítulo 16, verso 15, eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Como você está se preparando, vendo os sinais da volta de Cristo, vendo blasfêmias, vendo ataques aos valores cristãos, vendo os sinais que estão ocorrendo em toda a humanidade, vendo os sinais que estão ocorrendo em cumprimento da santa palavra do nosso Deus? Você está se revestindo de fé e ousadia para pregar o Evangelho e anunciar a salvação em Cristo Jesus? Ou você está
fraquejando na sua fé. Não há tempo para se fraquejar a fé. Ele está vindo. Mais do que nunca, Ele está vindo. Ele está chegando. E a grande pergunta para nós nesta noite, então, vendo isso, o que fazemos com as nossas vidas? Para nós, não devemos ficar aterrorizados, nem precisamos ficar com medo sobre estas coisas. Porque aqueles que são servos de Deus, verdadeiros servos de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esses vão adorar o Senhor e subirão, não participarão então do capítulo 17, 18 e 19. Não vai acontecer isso conosco, porque seremos arrebatados. Mas aqueles que não forem arrebatados, eles passarão por essas dores. E você vai participar do arrebatamento? Você está com a sua fé firme em Cristo Jesus? Nós vimos semana passada que aquele que impede a ação total do anticristo é o Espírito Santo de Deus presente na igreja de Jesus Cristo. E a igreja somos nós, que somos o templo do Espírito Santo de Deus. E sendo assim, eu e você temos a nobre missão que foi nos confiada através de Cristo Jesus, chancelada pelo Santo Espírito de Deus, para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus a tempo e fora de tempo. E anunciar o verdadeiro Evangelho. Pararmos com essas brincadeiras de crianças, com essas infantilidades, de buscas, de manifestações, de coisas extraordinárias e de fato firmarmos a nossa fé em Cristo Jesus, no essencial que devemos ter. E aqui ele coloca, feliz aquele que permanece em vigilância. Você lembram de Jesus na sua última noite? Ele fala para os seus discípulos, é necessário que vocês orem e vigiem. A vigilância para nós é uma vida de oração. O verdadeiro cristão, ele tem uma vida de vigilância em vida de oração. Vida apegada à oração. Vida que se coloca diante do Senhor em oração. Conserva consigo as suas vestes, conserva consigo quais são as doutrinas fundamentais da fé em Cristo Jesus, a salvação única e exclusivamente em Cristo Jesus, sendo o nosso único e suficiente Salvador, não tendo nenhum outro mediador entre Deus e os homens que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu, que confia plenamente na salvação, na libertação, na justificação da sua vida pelo sangue de Cristo Jesus, na libertação da sua vida por Jesus Cristo, vivendo em Cristo Jesus, amando a Cristo Jesus e principalmente anunciando a Cristo Jesus. É muito importante, querido irmão e querida irmã, a pergunta desta noite. É muito importante. Estamos preparados para o grande encontro com Cristo Jesus? Ou nós estamos com medo de ficarmos aqui diante desses dias aterrorizantes que virão? Capítulo 20, eu quero que você abra sua Bíblia agora, lá no capítulo 20, nós vamos ler alguns versos do capítulo 20 agora. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs no selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vamos lá no versículo 11 agora. Depois vinha um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. A cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Queridos irmãos, não há mais tempo para você
ficar vivendo em cima do muro de uma vida cristã, viver uma vida dúbia, um falso cristianismo. Não há mais tempo para isso. É necessário arrependimento, é necessário conversão, é necessário transformação, é necessário santificação, é necessário que você se livre das amarras do astuto e ardiloso Satanás. E é importante que eu e você busquemos a Deus e vivamos com Ele. Quando Cristo vier tocar a trombeta e levar a sua igreja, Ele retornará simplesmente para o final do julgamento, que será para a condenação daqueles que não estavam com Cristo. Os que estavam com Cristo foram com eles arrebatados. E não haverá outra chance. Não, porque não haverá mais arrependimento. Se lembrem sempre que eu sempre digo aos irmãos que a missão primordial do Espírito Santo de Deus é não fazer shows pirotécnicos. Não. A missão primordial do Espírito Santo é convencer a mim e a você dos nossos erros, dos nossos pecados e nos levar ao arrependimento verdadeiro e sincero diante do trono da graça de Cristo Jesus e nos humilharmos diante do Deus todo-soberano e todo-poderoso para que assim possamos chegar e vivermos na presença, no gozo eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo da decisão é hoje, é agora, nesse momento. Não há mais outro tempo. Como nós vimos então nas parábolas das 10 virgens, vimos na parábola dos talentos, vimos então como também lá Paulo esclarecendo a Timóteo, que não há mais tempo para que eu e você vivamos uma vida de faz de conta de crente. Ou seja, ou vamos ser verdadeiros cristãos ou não seremos. Se nossa vida está em Cristo Jesus, não há mais o que temer. Você se encontrará no capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, queridos irmãos, essa é a verdade da palavra. Cristo está voltando. Nossa vida precisa estar em Cristo Jesus. Aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse será salvo. Seu nome estará escrito no livro da vida. Ele não passará pela segunda morte. Ele não passará por esse julgamento final, porque ele estará com Cristo. Quando a trombeta tocar, estaremos com ele. O hino antigo fala: quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os tesouros dessa terra meu Jesus vier mostrar, e fizer-se então chamada, eu lá estarei. Quando se fizer chamada, eu lá estarei. Quando se fizer chamada, eu lá estarei. Esse será o nosso encontro. O que é necessário para que você realmente faça um concerto com a sua vida com Cristo Jesus e deseje realmente, ardentemente, a Jesus Cristo mais do que qualquer outra coisa sobre a face da terra? Voltemos nossos olhos lá para capítulo 16, versículo 15. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha.
Esta noite, queridos irmãos, nós encerramos esta reflexão, esta série de mensagens, mostrando para os irmãos que é necessário uma vida cristã com Ele, uma vida com o Senhor Jesus. Joga fora todos os subterfúgios, todas as coisas que são pequenas. Joga fora essas coisas. Arrependa-se hoje diante do trono da graça do Cordeiro de Deus. Tome uma decisão verdadeiramente de seguir a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tome uma decisão de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Tome uma decisão também de amar o teu próximo como a ti mesmo. Que nossas vidas, queridos irmãos, não estejam aterrorizadas com as lutas e as dificuldades desses dias, mas ao contrário, que as nossas vidas estejam cheias de fé, com alegria, para o grande encontro com Cristo Jesus. Ele está vindo arrebatar a sua igreja. Que nós não sejamos e que nós não pertençamos a essa lista do capítulo 21, do versículo 8, que nós não façamos parte dessa lista. Que nós não estejamos nesta lista, mas que nós estejamos naqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e transformados para a glória do Senhor Jesus. É assim que termina então o livro do Apocalipse, dizendo para nós, capítulo 22, eu quero ler o verso 7 até o final, encerrando assim essa mensagem desta quarta-feira. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você. E seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça, continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviou o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva disse, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Vem, vem Senhor Jesus, vem você alma cansada, alma ferida, vem você que vive com uma fé, sem ser uma fé firme no Senhor Jesus Cristo, vem você e entrega a sua vida a Cristo Jesus, e deseja o amado da nossa alma, e deseja aquele que tem a solução para a tua vida hoje, e para todo sempre. Aquele que te promete a vida eterna, a morada celestial, é aquele que te promete para que você viva com Ele, que você ande com Ele e experimente da graça dEle nessa hora, nesse momento. Abandone tudo aquilo que seja entrave na tua vida. Abandone. Abandone as tuas murmurações, abandone as tuas queixas. Não é mais tempo para essas coisas, queridos irmãos. Não há mais tempo. O nosso tempo, agora,
é ficarmos em vigilância, em oração, pregando e anunciando a Cristo Jesus. Que Deus nos torne os verdadeiros embaixadores dele nesses últimos dias e que sejamos corajosos de anunciar a palavra de salvação a todos que estão ao nosso redor. Deus te abençoe, Deus te use e que você se entregue totalmente a Ele. Uma entrega profunda e verdadeira. Que você deseje mais a Cristo do que as coisas dessa terra. É o melhor para nós. É o melhor para as nossas vidas. Quero orar por nossas vidas nessa hora. E assim, ó Pai, eu te agradeço por Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza a descansar, a andar contigo, nos conduza à santidade, nos conduza a uma vida cristã verdadeira e profunda com o Senhor. Toma as nossas vidas, ó Pai. Toma a vida, ó Pai, daqueles que estão hoje fazendo uma entrega verdadeira hoje ao Senhor. Que eles continuem, ó Deus, tomando a decisão, ó Deus, de se comprometerem com o Senhor e com o Teu reino através do batismo, de se comprometerem com a Tua obra, de se comprometerem, ó Deus, com a Tua palavra, com a anunciação da Tua palavra a cada dia, a cada momento. Nós rogamos, ó Pai, que nós sejamos achados como os verdadeiros servos, os verdadeiros filhos do Senhor. Lava as nossas vidas, purifica-nos, Senhor, sonda-nos, e vê se há em nós algum caminho mau, ó Pai, e nos leve ao caminho eterno. Que, ó Deus, a cada dia possamos Te buscar mais, possamos, ó Deus, mergulhar mais na Tua palavra, mergulhar mais no Senhor. Que possamos, ó Deus, largar as meninices, as coisas de menino, as coisas de criança, e vivermos, ó Deus, uma vida cada dia mais plena, cada dia mais verdadeira com o Senhor. Nós queremos ser verdadeiros filhos, verdadeiros servos do Senhor, verdadeiros discípulos do Senhor. Toma as nossas vidas nesta hora, em nome de Jesus. Amém.